O Internacional joga hoje às 9h45 da noite pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho contra a equipe do Juventude. No vídeo de hoje eu quero te trazer todas as informações sobre esse jogo, sobre a escalação do técnico Eduardo Cudê, sobre Ener Valencia, joga, não joga, fica no banco, é titular, não é relacionado. No vídeo de hoje eu quero te trazer todos os detalhes sobre essa situação. Quero te falar também o que o Roger Machado falou sobre o Internacional, técnico do Juventude ex-Grêmio, né, que tem a poderosa missão de eliminar o Internacional no dia de hoje. Também quero te falar o que o presidente Alessandro Barcelos falou sobre reforços agora na janela de transferência de abril e também na metade da temporada. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. Só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar, o primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. E eu quero começar aqui realmente falando sobre o time que o técnico Eduardo Cudê vai colocar nessa noite de hoje, né? Um jogo muito decisivo para o Inter, né? Até durante a semana o Inter realizou diversas reuniões, né, entre o grupo de jogadores, comissão técnica e a direção do Inter, né, a fim de formar um pacto, entre aspas, para o Inter conseguir essa classificação, que é muito importante contra a equipe do Juventude, né? Nesse momento, a classificação no Inter para as finais do Campeonato Gaúcho é uma obrigação e uma mínima tranquilidade que o Inter tem, pelo menos até a outra semana, onde deve ser possivelmente o Inter classificar, né, uma final com 2 clássicos grenais. E uma eliminação hoje contra o Juventude já começaria a ter novamente, né, um clima um pouco bélico, nessa lua de mel com a torcida, entre aspas, já terminaria um pouco. Então tudo isso o Inter também leva em consideração, até por isso, né, o Inter vem fazendo essa força-tarefa nos bastidores para conseguir essa classificação hoje contra a equipe jaconeira. Até por isso, o Ener Valencia, né, que é um jogador que não tá 100% ainda, deve ir a campo, né? Pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, o Inter ainda não divulgou a lista de relacionados, mas a tendência é que o Ener Valencia seja relacionado, e é a principal dúvida, né? Se é um cara que inicia, se é um cara que entra no segundo tempo, né? Se é um cara que vai ser relacionado, como eu te falei, não saiu a lista até o momento que eu tô gravando esse vídeo, mas nesse momento o Inter tem esse foco para classificação contra o Juventude. Passando aqui rapidamente, né, até a tendência de escalação para vocês, com Antony no gol, Bustos na lateral direita, Vitão Mercado e René. Aí o meio de campo com Arangues e Bruno Henrique, Maurício, Wanderson na frente, Alan Patrick. E aí a dúvida, né? Luca ou Ener Valencia? Nesse momento a tendência é para Luca, mas como eu te falei, não descartaria o Ener Valencia iniciar o jogo, tá bom? Outra situação que eu quero passar para ti, inclusive, deixa nos comentários o teu palpite para esse jogo de hoje contra o Juventude. Eu acho que não vai ser um jogo tão difícil, eu acho que o Inter vai vencer a equipe do Juventude ainda no primeiro tempo. Eu acho que o placar vai ser 3-1 para o Internacional, né? Pelo que o Inter vem apresentando, eu acho que o Inter vai conseguir fazer esse placar e essa tranquilidade dentro do estádio Beira-Rio, né? Até pelo que o Juventude apresentou lá no Alfredo Jaconi, o Inter teve diversas oportunidades, óbvio, se não perdeu os gols que nem perdeu no Alfredo Jaconi, mas eu acho que o Inter tem uma tranquilidade e vai vencer esse jogo por 3-1. Mas falando também sobre mais situações, eu quero te falar aqui sobre o outro lado, sobre o que disse o Roger Machado para esse confronto com o Juventude, né? Também a direção do Juventude, né, também deu uma entrevista coletiva para falar sobre essa situação, sobre esse jogo que é muito importante para o Juventude, porque o Juventude pode voltar a chegar a uma final de Campeonato Gaúcho depois de muito tempo, né? E é uma situação que é palpável para eles nesse momento, né? Um clube que subiu para a Série A, tem um investimento um pouco maior nesse ano, montou um time, né, com bons jogadores, né? O Jean Carlos, que é um belíssimo jogador, contratou também o Gilberto, que é um bom atleta, mantém uma boa base da Série B que subiu na temporada passada, então é um time bem chato de se jogar, é um time, por exemplo, mais forte do que o do Caxias, no qual o Inter foi eliminado na temporada passada. Mas o Roger diz que não vai jogar um jogo, por exemplo, que nem o do São Luís, né? O São Luís chegou no estádio Beira-Rio, colocou os 11 atrás da linha da bola e o Inter tocou o São Luís, né? Tocou 3-0 natural, sem, né, passar sufoco em nenhum momento.
o Roger Machado já vai num caminho diferente, né? O Juventude vai tentar trocar tiro com o Inter, né? Vai tentar ali trocar forças, pelo menos essa é a ideia do Juventude. Não sei se vai conseguir fazer isso, né? Se vai conseguir também ter essa força para segurar o Inter durante os 90 minutos, mas a ideia do Juventude é realmente, né, tentar ali trocar socos com o Internacional, né? Falou também sobre essa possibilidade, né, de chegar à final do Campeonato Gaúcho, né? Falou sobre o time que é muito bem treinado pelo Internacional na visão do Roger, mas falou que um jogo, né, inclusive uma pressão da arbitragem já tentando, né, ali condicionar, que é algo que já virou normal nesse Campeonato Gaúcho, né, o condicionamento de arbitragem por parte, né, da dupla Grenal, por parte do Juventude, né? O Juventude enviou um áudio durante a semana de 6 minutos, um vídeo de 6 minutos para a Federação Gaúcha falando de todos os erros que teve no Alfredo Jaconi, da arbitragem, né, contra a equipe do Juventude, não foi nem a favor, foi contra a equipe do Juventude. Então um condicionamento ali também lá por parte de Caxias, né, também já um pouco forte. O árbitro dessa partida vai ser o Anderson Daronco, né, um árbitro de mais estofo, um cara que pelo menos tem uma certa experiência. No VAR vai ter o Nobre Bins, que aí já me deixa um pouco mais preocupado, mas também é algo que a gente tem que ter atento, essa arbitragem para o jogo no estádio Beira-Rio. Outra situação também que eu quero falar é sobre Alessandro Barcelos, que, né, vem dando recentes entrevistas durante essas últimas semanas e vem sendo perguntado sobre a busca de reforços no Inter, né? A janela de transferências que abre na outra segunda-feira, dia 1º de abril, e o Inter que vai atrás de reforços. Duas contratações, eu acredito, de uma a duas contratações o Inter vai fazer. Uma é certa, que é a busca por um goleiro, né? Se fala, por exemplo, agora o grande nome da vez é o de Gabriel Gasparotto, né? Que tá jogando na Chapecoense, na Série B de jogador, é um goleiro de 30 anos. Mas o Inter vai trazer um goleiro, tá? Essa é a pauta. Mas o Inter também pode trazer um outro jogador, de meio pra frente, que tenha sido destaque do campeonato estadual, um cara que tenha, aí eu já não sei o nome, tá? Mas o Inter pode também trazer, se falou, por exemplo, o nome do Gé da Ponte Preta, né? Centroavante, fez uma boa Campeonato Paulista, fez uma boa Série B ano passado também pela Ponte, foi artilheiro da Ponte nessa temporada, fez uma boa Série B, levou a Ponte Preta para as quartas de finais, foi eliminado pro Palmeiras, né, na última fase. Mas seria uma possibilidade. Mas o Inter vai fazer ali de uma a duas contratações. Falando em janela de metade de transferência, segundo o presidente, também não vão ser grandes contratações. O que o Inter vai fazer na metade do ano é reposição. Por exemplo, perdeu um jogador por lesão ou foi vendido, vamos pegar aqui o exemplo, caso o Inter não consiga segurar o Maurício. O Inter vai lá e traz uma reposição para o lugar do Maurício. Se fala, por exemplo, o nome do Oscar, que é o grande sonho do Internacional e o grande sonho do técnico Eduardo Cudê. Mas, por exemplo, perdeu algum outro jogador, né? Vamos bater na bandeira aqui, mas, por exemplo, o René se machucou, ou o Arangue se machucou, traz uma reposição para algum desses jogadores. O Valência se machucou, por exemplo, o Wanderson se machucou, traz um outro jogador para essa posição. Então, a janela da metade do ano vai ser uma janela de reposição. Se o Inter não perder nenhum jogador, a tendência é que a metade do ano o Inter nem traga contratações, a não ser oportunidade de mercado. O que é uma oportunidade de mercado? O Oscar. Se o Oscar estiver dando bobeira no mercado, o Inter vai tentar trazer o jogador, porque é um pedido técnico do Eduardo Cudê, é um sonho do Eduardo Cudê, e é um jogador identificado com o Inter, seria uma oportunidade. Mas essa janela de transferência, né, essas próximas duas janelas que vão ter até a virada agora de 25, né, que são janela de abril agora até dia 31 de abril, né, e depois a janela lá na metade do ano, que é uma janela que abre ali em julho e fica aberta até agosto, o Inter não vai fazer mais que 3, 4 contratações contando essas duas. Tem isso que o Inter faça uma agora em abril, que seja um goleiro, e na metade do ano possa fazer uma ou duas, mas, enfim, o grupo do Inter é esse aí, o que vai adicionar vai ser um jogador ou outro, mas também nenhuma peça fundamental mais vai chegar, tá? Então é isso aí o vídeo, espero que tenham gostado. No próximo vídeo vai sair após a classificação no Internacional, se Deus quiser. Grande abraço, valeu, falou e foi!